Aqui a gente sempre se sente muito à vontade em casa. Já faz bastante tempo que a gente já se sente em casa aqui. A última palestra antes do Natal, normalmente se fala do Natal, né? Normalmente é o tema que quase todos acabam utilizando essa oportunidade para falar sobre o Natal. E hoje a gente vai trazer um pouquinho da história do Natal, um pouquinho do surgimento, do porquê da data, de 25 de dezembro. Então, pegando algumas histórias, principalmente no trecho de uma palestra do Raul Teixeira, do programa, onde ele fala sobre uma festa que acontecia antigamente na Europa Ocidental. Era uma festa em honra ao deus Apolo, que era o deus que eles tinham como se fosse um sol, que trazia, conduzia o sol no seu carro. E era uma festa que ela acontecia no dia 22 de dezembro, ou seja, começaria amanhã, né? 22 de dezembro, e com duração de 3 dias, de 22 a 25 de dezembro. Essa festa, em honra ao deus Apolo, ela reunia muita gente de toda a redondeza, de todas as áreas dominadas por Roma, e era uma festa que os historiadores chamam de uma festa evidentemente pagã, porque se reuniam todas essas pessoas, as senhoras tinham o costume de fazer pães, algum pedaço de tecido para se trocar entre elas, né? Entre os parentes, os amigos, que eram os mimos, os presentes. E elas também tinham o costume de colocar frutas para secar, para desidratar, para que elas pudessem consumir essas frutas no inverno. Então era uma festa muito grande que acontecia na capital, né, em Roma, e aí eles usavam essa festa para muita comilança, bebedeira. Eram 3 dias assim de tudo à vontade. Em Roma tinham os vomitórios, né? Então o pessoal comia, provocava o vômito para voltar a comer de novo. Era uma festa totalmente pagã, com muitos excessos, com muitos abusos, né? E no terceiro dia, no dia 25 de dezembro, acontecia a procissão. Eles levavam a estátua, né, do deus Apolo, que se fazia o contorno do templo e depois voltava para o altar. E as pessoas todas felizes, né, no seu dia, comemorando, porque ele era o deus do sol, que eles achavam que ele trazia o sol, que dia 22 de dezembro era o dia que começava oficialmente o inverno na Europa Ocidental, né? E por que a igreja escolheu o dia 25 de dezembro para ser a data do nascimento de Jesus? Porque a gente sabe, todo mundo sabe, que Jesus não nasceu exatamente em 25 de dezembro. Né? É uma data simbólica, porque depois que teve a mudança de calendários, teve uma mudança de calendários, né, que começou a valer o calendário do Dionísio, o Pequeno, né, que foi acrescentado 2 novos meses no calendário atual. São os meses de julho e o mês de agosto. Né, que são os 2 com 31 dias. E eles foram criados em homenagem ao imperador Júlio César e ao imperador Augusto. Como era homenagem a 2 pessoas importantes, não podiam ter mais dias do que o outro. Então, foi tirado 2 dias do mês de fevereiro, por isso fevereiro ficou com 28 dias, para se ter 31 dias em julho e agosto. Se a gente pegar o calendário, você vai ver, né? Novembro, mês 9, dezembro seria o mês 10, que encerraria o ano. Então, entraram mais essas coisas. Por isso que ficou o 11º e o 12º mês passa a ser com a criação de julho e agosto. Novembro, que era 9, dezembro e 10, passa a ser os 2 últimos. Então, foi criado esse novo calendário, e depois dessa criação, é praticamente impossível se definir que dia que Jesus nasceu. Então, o que a igreja precisava fazer? Eles viram que Jesus era uma figura exponencial, uma figura muito importante, e que precisava ter uma data para ser comemorada o nascimento de Jesus. E precisava ser uma data que já existisse uma festa, uma data que já tivesse muita gente em Roma. E foi escolhida essa festa, que era de comemoração do solstício de inverno. Então, eles escolheram essa data para fazer essa homenagem a Jesus. Mas, para nós, também não muda muita coisa. Aliás, não muda nada saber que dia que Jesus nasceu. Porque alguns historiadores, pesquisadores orientais, dizem que Jesus teria nascido em outubro, outros em janeiro, outros em dezembro. Eles fazem aquela contagem das narrativas, das histórias bíblicas, né? E, em
determinada época do ano não era possível que os animais estivessem presos. Eles fazem um monte de contas para chegar na conclusão que Jesus nasceu em determinados meses. Mas isso não é muito importante, não veio muito ao caso, né? Mas aí a igreja, ela escolheu 25 de dezembro, que era o encerramento dessa festa, né? Então, graças a essa festa em honra ao deus Apolo, que nós temos hoje o Natal. O Natal, a data de nascimento de Jesus, né? E a história do Papai Noel daí é outra história, né? É outra coisa que não tem nada a ver com religião. Mas o nascimento de Jesus em 25 de dezembro foi escolhido dessa maneira. Então, eles precisavam de uma festa que já tivesse muita gente, então essa festa recebia muita gente, então eles escolheram essa para fazer a comemoração do nascimento de Jesus. Mas a pergunta que fica é: Jesus nasce para cada um de nós em momentos diferentes de nossas vidas. Então, ele pode nascer em várias situações, no momento de dor, no momento de dificuldade, no momento de uma queda financeira, no momento de uma grande traição, uma decepção muito grande. Então, Jesus pode nascer em várias situações. Eu trouxe alguns exemplos que o Raul traz desse vídeo mesmo. Por exemplo, se fosse perguntar a Paulo de Tarso, né, que era Saulo, para ele, onde que Jesus nasceu, ele vai dizer que foi na estrada de Damasco, quando eu, então, intolerante e fanatizado com sua causa em glória, me vi envolvido na sua luz, na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, Paulo, mas o Cristo que vive em mim. Então, para Paulo, Jesus, ele pode considerar que Jesus nasceu para ele naquele dia. Indaguemos a Madalena, onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez, que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Ouçamos o depoimento de Pedro, Simão Pedro, sobre a natividade do Senhor. E ele assim se pronunciará: Jesus nasceu no ato do passo de Caifás, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes de meu próprio ser. Chamemos a baila João, evangelista, e peçamos, nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias, e ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Dirijamos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho por onde ele passava, contemplando-me como ver de longe. Eis que ele, adorável e bom, acena-me, dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação em meu lar. Interpelemos Tomé, o incrédulo: quando e onde Jesus, o mestre? Quando e onde nasceu o mestre? Ele, por certo, retrucará: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível, em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apelamos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando Jesus nasceu? Ele nos informará: Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antelosar as delícias do paraíso. Desde logo sentiu em mim e eu nele. Então, alguns exemplos que a gente pode trazer sobre algumas situações de que que Jesus nasceu para cada um em momentos diferentes. Essa simbologia de 25 de dezembro não tem problema nenhum. É uma data que ficou já enraizada em nosso íntimo. Todos nós comemoramos essa data como sendo a data do nascimento de Jesus, e não tem problema nenhum. O que a gente tem que cuidar é para que essa data não se transforme apenas numa data de comércio, onde se comercialize, o pessoal fique preocupado em vendas, em lucros, em ganhos, e acaba esquecendo a essência, que é o encontro da família,
que a busca do perdão, né, é uma época do ano em que todos nós temos mais emotivos, né, todos nós, e isso tem um reflexo muito grande no nosso corpo físico, porque eu falava outro dia no nosso estudo lá sobre um psiquiatra que ficou no campo de concentração, vocês também já leram o livro Em Busca do Sentido, um psicólogo no campo de concentração que fala sobre o Viktor Frankl, e ele fala que nos momentos, nessa época do final do ano, era a época que mais aconteciam mortes nos campos de concentração, porque as pessoas oravam a Deus, os prisioneiros rezavam com muito fervor, com muita fé, acreditando que pudesse acontecer algo, eles fossem libertados, eles podiam passar o Natal defendendo com suas famílias. Isso não acontecia, eles entravam numa depressão profunda, baixavam a imunidade e eles adoeciam de faleciam. Então, para a gente ter uma noção dessa época do ano, a importância que ela tem, para a gente saber valorizar as coisas que devem ser valorizadas. Como o próprio Raul comenta, não se preocupar mais com os presentes físicos, mas com as presenças. É uma época que a gente pode usar para essa positividade, essa emoção que a gente tem de querer começar uma vida nova, né? Todo mundo quer começar o ano com o pé direito, para fazer o verão com determinada cor. A cor externa não vai importar, o que vai importar é a cor interna. Né? Então, tem gente que passa de branco para ter paz, né? Daí na vida do momento. Então, tipo, essa parte ela não tem muito sentido, mas que a gente possa fazer essa busca interior, que usar essa transformação que acontece, que todo mundo pensa a mesma coisa nessa época. Todo mundo pensa em se melhorar, todo mundo pensa em começar do zero e recomeçar. Então, é uma época que a gente pode realmente recomeçar. Mas a realidade é que a gente não precisa esperar o final do ano para fazer isso. Pode começar a qualquer dia. Eu sempre cito os evangelhos, nós irmãos evangélicos, eu sempre cito eles, porque eles têm uma coisa muito bacana. E eles, eu sempre digo isso no estudo lá, eles falam de Jesus com muito mais empolgação do que nós. É impressionante a empolgação, a alegria que eles têm de falar de Jesus. E eles têm uma coisa fantástica, que todos já devem ter ouvido falar, que é o batismo, né? Quando você aceita Jesus, que eles dizem na fala deles, né? Que no dia que você aceita Jesus, você vai lá, você é batizado, a tua vida, o que você fez de errado para trás, acabou. Não tem mais nada, não existe mais nada. Você começa daquele momento uma vida nova. E você esquece, você não para de ficar se culpando por coisas que você fez no passado. Você fez ontem, e é uma coisa lógica, porque a gente não existe o ontem e o amanhã, não existe só. O que a gente fez ontem, a gente não pode refazer. A gente não pode voltar atrás. E se eu falei alguma coisa ontem, eu não posso voltar para o passado. Mas eu voltar e fazer diferente, eu não consigo. Então é uma coisa tão simples que eles fazem. O que passou, passou. Não adianta ficar se lamentando, ficar reclamando. Você começar daqui para frente. A gente fala na doutrina espírita tanto em plantio e colheita, né? As pessoas às vezes querem saber o que foi na vida passada, querem saber o futuro. E tem tantas explicações tão simples. A vida é uma lei de ação e reação, né? Toda ação gera uma reação. Então, o que nós estamos vivendo hoje é uma reação de uma ação no passado. Então, se a gente quer viver uma reação positiva no futuro, amanhã, a gente precisa só mudar a ação de hoje. Simples assim. Só que a gente consegue complicar, né? Complicar um pouco mais. E quando a gente pega Jesus, é aniversário de Jesus. O ser mais perfeito que Deus enviou ao mundo, ao planeta, né? Para nos servir de modelo e guia. Modelo significa algo a ser seguido. Né? Então, quando se fala em seguir os passos de Jesus, não é você ir até lá onde ele andou e caminhar por onde ele caminhou. Pode fazer, não tem problema nenhum. Eu tenho vontade de fazer para sentir a energia do ambiente e tal. Mas quando se fala em seguir os passos de Jesus, é seguir o que ele nos, que é o Evangelho. Né? Então, se a gente procurar seguir o Evangelho de Jesus, a gente vai ver que a nossa vida vai melhorar muito. E a gente vai começar a perceber que nós somos responsáveis por tudo que está dando errado. Não adianta a gente culpar ele, ninguém. O culpado, entre aspas, que é a palavra é uma palavra chata, né? Sabe? Mas o único responsável pelas consequências da nossa vida somos nós mesmos. Mas fulano falou mal de mim, fulano faz mal, fala de mim. A pessoa que fala da gente, a pessoa que critica a gente, é uma pessoa que está abaixo da gente. Só que quando a gente se importa com o que ela falou, a gente passa para baixo dela. A gente fica menor que ela.
uma pessoa que é superior a nós, ela não vai nos criticar. Se a gente pisa na bola, faz alguma coisa errada, ela olha para a gente com compaixão. É o sentimento que ela vai ter compaixão. Que é o que Jesus teve quando ele estava na cruz, né? Que ele olha para aquelas pessoas fazendo tudo aquilo que fizeram com ele. E ele olha para cima e pede para Deus perdoar eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele sabia que eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, a gente se preocupar um pouco mais em interpretar de uma melhor maneira o que fazem com a gente. Eu ouvi uma frase esses dias aí, bem interessante, que diz assim que não é o que fazem com a gente que importa, é o que a gente faz com o que fizeram com a gente que vai importar. A gente vai dar valor para aquilo ou não, a gente vai vir para aquilo ou não. Então, é muito na nossa mão. Então, essa época de Natal, como eu falei, que a gente está mais, todo mundo está mais emotivo, querendo se melhorar, a gente buscar se concentrar um pouco mais e ter essa conversa com Jesus, né? Ter essa conversa com Cristo, tentar entender o que Ele quer, qual que é o propósito, qual que é o nosso caminho, o que a gente tem que fazer aqui na Terra. Porque a gente tem um propósito, todos nós temos um propósito. E a gente precisa identificar, enquanto a gente não consegue identificar, não consegue ter rumo. Tem uma palestra do Nazareno Feitosa, ele diz que a gente na vida é que nem a setinha no GPS. Você já viu que está viajando, que o GPS sai, fica fora, que aquela setinha fica vagando, tá? Sem rumo, né? E aí, quando ela encontra uma estrada, ela fixa, e daí vai. Isso que a gente é mais ou menos assim, quando a gente não encontra o nosso caminho, a gente fica vagando, gastando combustível, gastando energia, então vai para cá até que a gente encontra o nosso caminho e a gente fixa nele, a gente segue e o nosso caminho se fluir. Então, a gente precisa se perguntar: será que Jesus já nasceu para nós? A gente olhar para a nossa vida, fazer uma retrospectiva da nossa vida, dos nossos atos, ver tudo que está acontecendo com a gente, que são as reações, e tentar identificar quais foram as ações que geraram essa reação. E dentro dessa reflexão, a gente fazer essa pergunta: será que Jesus já nasceu para nós? Naqueles exemplos que eu passei ali, eles aconteceram coisas grandiosas na vida deles para eles perceberem que Jesus nasceu, ou para eles considerarem que Jesus nasceu naquele momento. Mas a gente olhando a nossa vida, o nosso dia a dia, nosso grupo de amigos, nossos amizades, será que Jesus já nasceu? Será que a gente, quando fala em Jesus, qual é o sentimento que vem em cada um de nós? Será que é um sentimento de medo, de vergonha? Porque se a gente começa a entender, e um dia eu vi um palestrante falando algo que chamou muita atenção, disse assim, se a gente começar a imaginar que o nosso mentor espiritual está o tempo todo do nosso lado, assim, ó, só olhando o que está fazendo. Se a gente ia fazer muito menos besteira. Porque a gente sabe que ele pode ler o nosso pensamento mais íntimo que tem, né? Então ele disse: por que a gente não começa a imaginar que onde você está, ele não anda assim, né? A gente sabe que ele não anda assim, a condição é mente a mente. Ele não é babá também para ficar ali o tempo todo cuidando para não cair, né? Mas ele diz, é interessante essa técnica que ele fala. Ele diz: vamos imaginar que o nosso mentor está o tempo todo olhando para a gente. O tempo todo olhando, vendo. Aí você vê uma coisa, você vai fazer uma coisinha errada, você pensa, como se alguém tivesse. Acho que vai poder se melhorar muito mais. Tem um palestrante, o seu Haroldo, que é lá de Salete, que vem com frequência na nossa casa. Ele, se um dia ele saiu dali, da palestra, estava voltando embora, porque ele volta até lá, era perto do Rio do Sul, perto de Taiwan. E ele indo para lá à noite e mascando chiclete. Daí ele perdeu o doce do chiclete, baixou o vidro. Quando ele foi jogar, ele lembrou, disse: mas a gente fala tanta coisa sobre cuidar da natureza, sobre preservar a natureza. Ele disse: eu estou sozinho aqui, de noite no asfalto, não tinha ninguém, ele podia jogar muito bem. Senão, porque aí a consciência começa a cobrar. Eu não sei se não foi ele que falou isso. Ele disse: você imagina que está ali jogando no banco do lado, tem um outro ali. Você vai jogar mesmo? Ele disse: não vou jogar. Então, se a gente começar a pensar dessa forma, a gente vai conseguir transformar o nosso dia a dia. A gente vai conseguir se melhorar, porque o nosso objetivo aqui, como encarnados, é o autoaperfeiçoamento. É se melhorar, né? E quanto às críticas, tem uma coisa muito interessante que diz que se alguém te critica, você tem duas coisas para fazer: analisar. Se tiver fundamento, você não responde, não educa e vai trabalhar para se melhorar aquilo. E se não tem fundamento, você não responde, não educa. Você está com a consciência tranquila. Então, são duas coisas, duas opções que a gente fazer, e nenhuma delas precisa revidar. Porque a partir do momento que a gente revida, a gente perde o direito. E a gente acaba agravando a nossa situação. Você podia até estar certo,
Mas aí você revidou, você já passa a estar errado. Foi o que eu falei antes, a pessoa que te critica, ela normalmente ela está abaixo de você, mas se você aceita a crítica e se irrita, você vai para baixo dela. Você fica mais baixo que ela. Então, que a gente possa, nesse Natal, nesse fim de ano, realmente começar um ano novo. Não precisa esperar dia 30 de agosto para começar, porque começar agora, né? Tem que usar amanhã, tem que saber se vai estar aqui amanhã. Mas o interessante é a gente começar hoje, começar agora, né? Nas pequenas coisas, porque não se derruba uma árvore da copa, né? Você tem que ir devagar, por baixo. Então, se a gente começar com as coisinhas pequenas, eu sempre pinto lá no estudo que se a gente não passar uma fofoca, já é um avanço, muito grande. E vai ter um resultado muito grande também. Então, que nesse Natal, que nesse final de ano, que a gente realmente mude de chave, que a gente realmente comece uma vida nova. Foi um ano muito difícil, um ano de muitas transformações, e que a gente possa usar todas essas dificuldades como aprendizado, né? Que a gente possa sair mais forte, porque são as quedas que o rio ganha força, né? Se uma água ficar parada, ela não vai ter força. Então, são as quedas que faz o rio, que faz a água circular. Então, são as dificuldades que nós vamos aprender, que nós vamos crescer. Então, as dificuldades, elas são sempre bem-vindas. Quem não conhece a doutrina, quem não entende da doutrina, acha que, poxa, que esses espíritos gostam de sofrer. Não é que eles gostam de sofrer, é que a gente entende que o sofrimento é um remédio amargo, é um aprendizado. Né? Porque a gente vê, eu sempre uso o exemplo do videogame, né? Você joga sempre começa a jogar a primeira fase, é a mais fácil que tem. Aí para você passar para a segunda, aumenta um pouquinho a dificuldade. Aí vai para a terceira, conforme aumentando a dificuldade, você vai mudando de fase, e automaticamente você vai ficando melhor cada vez. Então, imagine se você jogasse sempre do mesmo jeito, sem ter nenhuma dificuldade, você estaria inteiro jogando a fase 1. Não sei quem joga videogame aí, eu não jogo. Mas você ficar sempre ali jogando a fase 1, aí você não vai sair do lugar, você não vai progredir, não vai evoluir, não vai acontecer nada. Então, são as dificuldades que fazem a gente crescer, por isso que a gente tem que agradecer as dificuldades. E sempre lembrar que Deus não dá um fardo mais pesado que a gente pode carregar. Que existe uma programação reencarnatória e que nós, no mundo espiritual, antes de reencarnar para essa vida que nós estamos passando, nós aceitamos todas as condições, porque nós sabíamos que nós tínhamos capacidade para passar. Só claro que a gente chega aqui, a gente quer torcer o nariz, né? Acho que não escolhi isso aí, não. Mas a gente normalmente ou escolheu, se não escolheu, você já sabia e já fez. Então, a gente tem capacidade para passar por todas as dificuldades. E como eu falei, são as dificuldades que vão fazer a gente evoluir. Sem o desconforto, tirar a gente da posição de conforto, não há crescimento. Então, a gente tem que agradecer ao sentimento da gratidão, ao sentimento que deveria estar o dia todo junto com nós, o tempo todo deveria estar com a gente. Que a gente, tudo que acontece de maneira natural, a gente já não agradece porque acha que é obrigação. Mas o fato de acordar, deveria agradecer. O fato de respirar, deveria agradecer. O fato de caminhar, já deveria agradecer. E ter alguém que gosta da gente, já deveria agradecer. E essas coisas a gente não agradece. Eu falo porque a gente não agradece, né? É uma coisa que está ali, está aqui, está toda hora. Eu assisto muito aqueles programas de sobrevivência do Discovery. Eles têm que achar, eles têm que achar, ferver, esperar, morrer na sede. Tem que encontrar água, não pode tomar. Tem que purificar, tem que ferver, esperar esfriar para depois tomar. E todo esse trabalho é um copinho assim, às vezes, para dividir em dois. Então, a gente pega um copo assim, normalmente você não agradece por ter um copo assim, com água para tomar. Né? Então, a gente só vai agradecer quando tiver a dificuldade, você aprende a valorizar. Essa que é a realidade. Né? Mas todos estamos aprendendo, né? E todos estamos no caminho correto, porque sair de casa para assistir uma palestra, ou para ir numa igreja, para ir em algum lugar, a gente está fazendo o que Jesus pediu para a gente fazer. Porque ele fala bem claro, como naquela passagem que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e aflitos, eu vos aliviarei. Então, se a gente pegar essa passagem dele, ele deixa bem claro que é para ir até ele, para fazer esse movimento. Então, você não pode ficar sentado esperando, pedindo para ficar, não. Ele pede para que vá até ele. E o mais interessante dessa passagem é que ele não promete resolver todos os nossos problemas, ele promete o alívio. Porque a gente, às vezes, lê a frase de uma maneira meio que automática, rápido, não presta atenção, né? Mas vinde a mim, todos vós que estáis cansados, carregados e aflitos,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha lei, e encontrarei repouso para as vossas almas. E o repouso é para as almas, não é nem para o corpo físico. Então, são as coisinhas que a gente lê do Evangelho e às vezes não interpreta da maneira mais adequada. Ou é que a gente lê e a gente entende o que a gente quer que entenda. Às vezes você lê uma passagem ali que vai falar alguma coisa que você acha que vai ter que abrir mão de alguma coisa, você já nem lê. Não vou estudar, porque está pedindo coisa que eu não vou fazer. Então, a gente deveria estudar um pouco mais o Evangelho. O Jair, que já veio aqui também várias vezes na palestra, o Jair tem uma palestra, ele falou um dia que todos nós temos um manual de instruções. E da mesma forma, quando a gente compra alguma coisa, tem um manual de instruções do fabricante, dizendo para você usar de determinada forma, é assim, é assim, é assim, é assim. Se a gente seguir o manual, a gente vai ter aquele produto por muito tempo. Aí ele fala que nós também temos nosso manual de instruções. Se a gente seguir tudo que o fabricante colocou no manual, também a gente vai poder tirar um bom proveito, que é o nosso evangelho. Então, ali tem a resposta para tudo que a gente precisa. Todas as dúvidas, todos os questionamentos. Qualquer dúvida em alguma situação, o que eu faço? O evangelho vai responder. Só que o evangelho está aí há mais de 2000 anos. E pouca gente conhece o evangelho. Né? Conhece a parte de algumas partes, mas ainda não interpreta da maneira mais adequada. O que eu tinha para trazer para todos nós era isso hoje. Claro que teria muito conteúdo para falar sobre o Natal, teria muitas áreas para entrar, mas você tem tempo para obedecer, né? Para cumprir. Mas eu acho que o importante é dar um estalo para que a gente saia daqui para buscar alguma outra coisa, para tentar entender um pouquinho mais alguma coisa com isso, alguma coisa que foi citada aqui. Então, eu quero encerrar com uma mensagem. Depois a gente faz a prece, né? Mas é uma mensagem do Espírito Casimiro Cunha, no livro Antologia Mediúnica do Natal, que o título é Bilhete de Natal. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração, cheia de fé e de amor, por quem passa sobre a terra, encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe, sem o afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo sem o carinho de um pai. Mas escuta, não te esqueças, na doce revelação, que Jesus deve nascer no altar de teu coração. Vamos fazer a prece de encerramento. Agradecendo primeiramente a Deus, aos mentores espirituais dessa casa, tão abençoada, aos mentores espirituais de cada um de nós, que são seres sempre mais evoluídos do que nós, e que vêm com a incumbência de nos conduzir sempre pelos melhores caminhos, que estão o tempo todo, de maneira incansável, nos auxiliando através da intuição, da inspiração, e que ficam muito felizes quando nós conseguimos identificar os seus conselhos. Então, que possamos ser eternamente gratos a eles, a todos os trabalhadores espirituais, a todos os nossos amigos, nossos familiares, a Deus pela vida, pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprendizado, e por estarmos, nesse momento, em contato com essa doutrina tão abençoada, tão esclarecedora, que veio para nos auxiliar, que veio para nos ajudar nesse processo evolutivo de cada um de nós. Todos tenhamos um ótimo Natal, uma ótima virada de ano, e todos possamos iniciar amanhã, já tentando ser melhor do que fomos hoje. A espiritualidade nos abençoe, nos caminhe. Assim seja. Que assim seja.